Estou esperando mais uns minutinhos, mais uns 5 minutinhos ou menos, até para a gente começar, tá bom? Vamos todos. Vamos colocar nas tensões bem. Então, pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem, né? Eu mandei uma mensagem para a Cibele, que agora há pouco, que eu tô meio indisposta com mal-estar. Não sei o que é, pode ser do estômago ou não, vontade de vomitar. E aí mas ela até falou para eu deixar de apresentar o conteúdo e falar para vocês e dar uma atividade, mas eu preparei conteúdo, vou trabalhar com vocês até onde eu conseguir, tá bom? Aí eu preparei o conteúdo, tá tudo certinho, a gente vai até onde eu conseguir, mas se Deus quiser vai estar tudo bem, e aí a gente vai conversando, eu vou apresentando, tá bom? Mas deve ser coisa de fígado, essas coisas assim, essas coisinhas de um alimento, alguma coisa que a gente não se alimenta, sei lá, come e não cai bem, né? Então isso é normal, né? Faz parte da nossa vida, vamos aí, né? Então hoje a gente vai começar com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre aspectos culturais importantes para o ensino de natureza e sociedade. Então, a gente está chegando na reta final, né? Aconteceram tantas coisas esse semestre, né? Mas não foi só para vocês, foi para todos nós. Uma situação bem complicada e atípica, mas que acredito que a gente tem aprendido muita coisa, né? Com essa situação que nós estamos passando, porque não é só aqui, né, São José dos Campos, não é só São Paulo, é Brasil, é mundo, né, e não é só Brasil, é o mundo todo. Então, espero que a gente saia melhor dessa, que ninguém da nossa família ou próximo da gente, aliás, que ninguém mais morresse disso, né, mas vamos aí passar por isso, se Deus quiser, mais fortes, né, mais fortalecidos. E assim, e tudo que aconteceu nesse semestre, que a gente consiga se fortalecer mais e ficar mais consciente das coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia. Então, agora a gente vou falar um pouquinho a respeito do nosso conteúdo, né, desse conteúdo aí, dos aspectos importantes para o ensino da natureza e sociedade. A gente vai trabalhar nessa sessão a importância da cultura para a sociedade. O que é cultura? Por que a cultura ela é importante para a gente, né? O que ela traz de contribuição? Nós somos culturais
não somos culturais, pertencemos a esse mundo da cultura ou não, o que acontece, né? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, sobre cultura, né? Sobre esse aspecto, por quê? Porque nessa sessão, a gente vai falar um pouquinho sobre essa origem da cultura, né? Que é relacionada ao quê? É esse processo de evolução do ser humano, essa nossa necessidade de se organizar para quê? Para garantir a nossa sobrevivência, né? Para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então, a gente vai refletir também sobre a importância da cultura para a nossa sociedade. Onde que ela, né? O que ela traz de importância? Apresentando as características que são fundamentais da cultura. Então, nessa sessão, a gente vai ver essa relação entre a natureza e a sociedade, tá? Que a gente percebe que ela se faz presente em todos os aspectos da vida do indivíduo, da nossa vida, né? Inclusive dentro do ambiente escolar. Dentro da escola, a gente consegue compreender essa relação entre a natureza e a sociedade. Então, dessa forma, quando a gente analisa o papel da cultura nesse processo, a gente consegue identificar alguns pontos importantes em relação ao processo de construção desse indivíduo, né? Dessa transformação da sociedade. Então, por isso, os elementos que são culturais, que precisam estar presentes na educação infantil, por quê? Porque essa etapa, ela é muito importante no processo de desenvolvimento do indivíduo, como vocês vieram acompanhando, né? Nós viemos construindo a visão de quão é importante, né, conhecer, conceber a educação infantil. Vocês terão novas disciplinas que falarão sobre a importância da criança, né? O que a educação infantil, o que a creche contribui para o desenvolvimento do indivíduo, né? O quão é importante esse processo, esse tempo na vida da criança, né? Esse tempo dentro da escola. Então, a gente consegue acompanhar esse processo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da cultura, né? Há muitos anos, né? Milhares de anos, né? Nós, seres humanos, não conseguíamos diferenciar os nossos hábitos dos hábitos dos outros animais que conviviam no mesmo ambiente. Não havia uma separação, né? Então, nesse tempo, a nossa espécie, ela utilizava instrumentos, roupas, né, muito rudimentares, muito, como eu posso dizer, roupas com aspectos bem rústicos, né, de acordo com a necessidade que o ambiente impunha, né, as pessoas viviam diretamente na natureza. Então, essas formas de organização, elas não iam além das que a sua condição biológica exigia. Podiam se reunir com outros da sua espécie para caçar ou para se defender de animais maiores, né? Agindo com o quê? Por instinto, né? Então, as necessidades se restringiam àquelas determinadas pela sua biologia. Então, os iguais se uniam para se proteger, para se defender, né? Então, eles se uniam em busca do quê? De necessidades, da sua necessidade de comer, a necessidade de reprodução, da defesa, né? Então, oi, Pamela, pode falar. É a Pamela que quer falar? Quem levantou a mão pode falar. Tô aqui, escutando. E pronta para ver se eu consigo auxiliar. Professora, acho que foi só por curiosidade mesmo, porque eu também estava tentando explicar nesse negócio. Essa mãozinha, né, gente? Esse dispositivo entrou agora, eu achei o máximo. Eu fiquei super feliz. Eu falei assim, a hora que alguém quiser agora, vai levantar a mão. Então, tá joia. Então, essas necessidades, elas eram restritas, né?
a respeito disso. Então, com essas necessidades, os iguais se aproximavam para a defesa, né? Os homens, as mulheres, no aspecto da reprodução, né? Na proteção desse tempo, dessa vivência. Aqui nessa figura, a gente pode visualizar como eles se aprenderam a se organizar no desenvolvimento de tarefas, né? Como o homem pudesse enfrentar esses desafios. Se nós clicarmos no Google, imagens dos homens pré-históricos, veremos, né? Toda essa formação, toda essa, assim, é lógico que tem muita coisa reproduzida artisticamente, hipoteticamente, mas nos traz mais ou menos a realidade de como era esse processo, né? Como era esse tempo. Então, com o passar dos anos, o ser humano, ele passou a se diferenciar dos outros animais. Embora, né, menor e pouco dotado de tamanho, de força, a nossa espécie, menos assim, ela se transforma gradativamente, ela se transformou gradativamente. E nós conseguimos se tornar um dos maiores predadores de outros seres. Por quê? O que a gente tem? A inteligência, o nosso cérebro, que é dotado de uma inteligência, né? Então, nós aprendemos aqui a utilizar roupas, instrumentos, criar inovações, né? Que nos torna capaz de enfrentar qualquer animal, qualquer guerra, né? Nos permite se posicionar perante o mundo com uma força mesmo, não sendo dotado de força física, né? Nós temos habilidades, competências. Então, assim, uma questão para a gente refletir, né? Qual foi a importância da adaptação para o desenvolvimento do ser humano e dos primeiros rudimentos da sociedade? Às vezes a pergunta parece que, nossa, que pergunta é essa? Meu Deus do céu, né? Então, vamos lá. Qual foi a importância da adaptação para o desenvolvimento do ser humano e dos primeiros rudimentos de sociedade? Então, assim, a capacidade de adaptar, né? De adaptação, dava ao ser humano condições de viver em qualquer lugar, independente do clima. Então, assim, diferente de outros animais, tem animais que se adaptam somente no frio, né? Outros somente no calor. Desculpa, gente. Outros somente no cerrado. Então, há características de animais que conseguem sobreviver em determinados lugares específicos. O ser humano, ele já tem uma condição, uma predisposição para habitar qualquer lugar, né? Independente desse clima. Então, diferente de outros animais, a gente consegue transmitir às novas gerações tudo aquilo que a gente ia descobrindo, né? Nós íamos descobrindo como fazer contagem, ia sendo perpetuado, passando de um para outro. Como fazer um desenho, como fazer uma escrita, como fazer o fogo, como criar a roda, né? Isso foi sendo perpetuado e dividido. Quando uma geração aprendia, por exemplo, a dominar o fogo, ela repassava esse aprendizado, né, para a geração seguinte. Então, há uma perpetuação do conhecimento adquirido. Então, o mesmo se repetia em relação às outras descobertas, né, em geral. Então, favoreciam a adaptação. Isso tudo favorece o quê? A adaptação do homem ao meio ambiente, que lhe era hostil. Se o homem aprendeu a dominar o fogo, né? Vamos pensar, não tem problema ele morar na neve. Ele vai saber se aquecer. Se ele aprendeu a tirar a pele de um animal, que ele vai comer a carne, e que aquilo vai se transformar em algo que vai proteger o seu corpo do frio, ele aprendeu, né? A viver também nesse ambiente gelado. Então, com o passar do tempo, nós da espécie humana não só sobrevivemos, como nos tornamos, aos poucos, a espécie que vai dominar, que domina todos os continentes. Então, o homem, mesmo apresentando um aspecto físico muito pobre, magrinho, menos forte do que os animais,
incapaz de correr como alguns animais, um leão, um antílope, né? Sem a força de um tigre, por exemplo, de um elefante, né? Sem a visão de um lince, né? Ou aquelas dimensões de uma girafa. Ao contrário de todos eles, nós somos dotados de um instrumental que é, né, de adaptação, que ampliou a força dos nossos braços, da nossa velocidade, da nossa visão, da nossa audição. Então, nós, com o passar do tempo, começamos a dominar, né, a utilizar a nossa inteligência e capacidade para enfrentar todos esses perigos que os outros animais maiores, muito mais fortes e ágeis, conseguem, né? Então, o mais importante é que essas modificações, elas foram ocorrendo sem que houvesse nenhuma alteração física. Olha, a gente não tem o tamanho de uma girafa, nós não temos um corpo como de um leão, né? Nós não somos como esses animais, mas nós, de agora, comparado ao ser humano de 10 mil anos atrás, a gente não era tão diferente assim, anatomicamente, de corpo. Agora, nós temos as adaptações, cuidado com o cabelo, cuidado com a depilação, sapatos nos pés, então os pés não ficam tão chatos, não precisamos ficar procurando coisas com a mão, então as nossas mãos são mais finas, isso foi se modificando, mas essas modificações, elas foram ocorrendo dessa força que fomos adquirindo, dessas habilidades, quase sem nenhuma alteração física, né? Então, assim, ao resistir aos outros animais predadores, nós fomos aprendendo, como pessoa, como indivíduo isolado, não teria maiores condições de sobrevivência. Se eu vivesse sozinha, como que eu ia aprender a dominar um leão? Né? Como eu ia aprender a controlar a força de um animal mais ágil, né? Ou a sua rapidez, né? Então, assim, nós passamos a caçar em grupo, né? A gente começou a tornar essa prática importante para a nossa existência, né? Então, essa prática, ela começou a se tornar importante. Então, a partir do momento que o homem, que o indivíduo, entende que é agrupado, que vivendo em grupo, olha a nossa importância, a gente consegue alcançar objetivos comuns, né? A partir do momento que a gente sabe que viver com as pessoas, a gente consegue alcançar objetivos comuns, surge o quê? A necessidade de organizar melhor as atividades, né? Com criação de funções, criação de tarefas, né? A sequência dessas tarefas, dessas funções, para quê? Para que se tenha um bom rendimento. Então, com isso, essa capacidade de intervir do homem sobre a natureza foi aumentando e, pouco a pouco, diminuiu, né, a dependência desses limites impostos pelos instintos biológicos. Então, nós conseguimos enfrentar muito mais tranquilamente, com a força e a união do grupo, as mazelas do dia a dia, os perigos, né, dos predadores. Então, os procedimentos e as criações que foram desenvolvidas pelo homem, que não estavam relacionadas, né, com esse instinto natural, é o que a gente classifica como cultura. Então, cultura são todos esses procedimentos, todas as criações que nós, homens, desenvolvemos, que não nasce com a gente, não é biológico, não nasceu no meu DNA, né? Então, o meio cultural, uma vez que ele é formado, ele acaba sendo socializado, ele acaba sendo trocado com as novas gerações, ele passa para as novas gerações. E aí, ele torna o homem, o ser humano, um herdeiro de um longo processo acumulativo que vai refletindo os conhecimentos, as experiências das gerações que vieram por aí. Então, o meio cultural, a cultura vamos pensar que a cultura é algo que não está relacionado com o nosso instinto natural, com o nosso DNA,
né? E ela é desenvolvida por nós. E o meio cultural, depois que formou essa cultura, a gente a socializa, a gente troca com as gerações. E aí o ser humano vai se tornando um herdeiro, né, ao longo desse processo acumulativo. Então, isso vai acontecendo aos poucos, né, de geração para geração. Então, a espécie humana, ela sobreviveu ao tempo, né, tornando-se aos poucos, né, a espécie que vai dominar todo o ambiente natural. Ao resistir a esses animais predadores, a nossa espécie humana, ela foi crescendo, aprendendo que nós sozinhos não teríamos condições de sobreviver. Por isso que a gente começou a a caçar em grupo, tornando essa prática essência da nossa nova existência. Assim, vocês já conseguiram, eu acredito, que identificar a diferença, né, a cultura e o meio cultural, né? É assim, a cultura, ela deve ser compreendido como algo inerente aos seres humanos. Não há cultura fora dos humanos. Então, assim, o conceito de cultura, ele vai se contrapor a uma existência não cultural, natural, em que vai estar prevalecendo os instintos que são básicos do ser humano. Enquanto animal, nós temos os nossos instintos animais. Quando a gente sente um cheiro de algo queimando, os nossos pelos, eles são, a gente já fica atento, é a fuga, luta e fuga, proteção do meu corpo, proteção, isso é instintivo. Então, toda criação humana, ela seja material ou não, é cultura. Sendo assim, onde não há criação e não há uma intervenção do homem, temos somente a natureza e não a cultura. Então, quando a gente vai para um parque, a gente vai para uma praia deserta, ali não tem cultura, ali tem a natureza. Quando o homem interage, quando o homem vai intervir ali dentro, aí a gente diz que tem uma cultura. Então, em decorrência disso, a gente pode falar em meio ambiente natural e em meio ambiente cultural. Deu para compreender? Então, assim, oi. Então, o homem, ao se distanciar desse instinto biológico dele, ele passa a criar novas maneiras de organização, novos objetos, novos materiais que vão dar origem ao novo ambiente, né? Para que ele possa viver, que é diferente do ambiente natural e que a gente passa a chamar de ambiente cultural. Por exemplo, na nossa cidade, nosso bairro, ele é um ambiente cultural, porque é um local onde a gente saiu praticamente do instinto biológico, né? Eu tenho a minha casa, uma construção feita por homem, né? Culturalmente perpetuada, né? Essa forma diferente de sobrevivência, isso se torna um ambiente cultural. Então, o ambiente cultural do homem vai incluir o quê? As vilas, as aldeias, as cidades, os animais domésticos, o que a gente planta, né? As nossas plantações, as nossas relações com as pessoas, a nossa língua, a nossa linguagem, o que a gente crê, a nossa religião, as músicas que ouvimos, a nossa tecnologia, entre tantas outras coisas. Então, tudo isso é ambiente cultural. A cultura humana, ela compreende tudo o que foi criado pelo homem, seja tocado ou não, né? Vai apresentar aí algumas singularidades, particularidades que vão variar de região para região. Então, segundo cada região, cada localidade, pode-se observar diferenças mesmo dentro de uma cidade, a gente sabe, né? Determinado bairro tão distante, na zona rural, zona urbana, né? No mesmo estado, quantas culturas, né? Diferentes, quantos ambientes culturais nós podemos encontrar diferente. Então, quando a gente observa a cultura humana, nós percebemos que existem traços que a gente consegue identificar.
que são comuns a muitas pessoas. E isso forma, então, os grupos culturais, que têm língua parecida, né, próxima, os hábitos, os costumes, os instrumentos que são tocados, a comida, né, e que, de um modo geral, estão agrupados geograficamente. Tem a geografia aí que contribui. Então, a esses conjuntos com traços comuns, a gente denomina de subcultura. Por exemplo, vamos pensar no Pará. Nós usamos aqui, consumimos o açaí, mas há anos atrás, poucos anos atrás, era somente lá na região norte, né? Então, nós sabíamos que a cultura, né, lá é um traço de alimentação diferenciado, um hábito de um determinado local, de uma determinada geografia, região norte, né? Então, aí esses traços, ele é considerado uma subcultura, porque é algo que a gente consegue verificar, discernir que é de um determinado. Hoje a gente manda trazer, a gente consegue consumir o produto, mas mesmo aqui no Sudeste, se a gente viaja para o Norte, vamos para Belém, lá para o Pará, quando você consome o açaí, o sabor é totalmente diferente, né? O aspecto, a forma que se come o açaí é diferente do nosso, né? Então, pensem bem, isso é subcultura. Vamos pensar no bolinho caipira, já está chegando na época, né? Então, o bolinho caipira é isso também. Podem ter bolinhos com farinha de milho em vários lugares, mas da forma que ele é feito, né, que ele é concebido, é uma subcultura, é algo nosso, regional, né? Então, a analisar essa cultura humana, a gente observa o quê? Que ela é formada de um número indeterminado de subculturas. Então, aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem várias subculturas, várias coisas que são nossas, né? Que podem ser estudadas como algo que é característico da nossa região. Então, assim, a gente pode falar, por exemplo, da cultura francesa, da cultura italiana, né? Da brasileira, que são subculturas da cultura humana. Nós todos, franceses, japoneses, italianos, somos brasileiros, somos pessoas, humanos, mas cada um tem a sua cultura de acordo, e aí, para o planeta Terra, se torna uma subcultura. Então, dentro de cada subcultura, a gente encontra muitas outras culturas. Como, por exemplo, na nossa cultura, a gente encontra, que eu já disse, a subcultura paraense, subcultura baiana, subcultura caipira, gaúcha, nordestina, e aí vai, né? Mais um exemplo de subcultura que é presente na nossa sociedade é a subcultura formada pelos descendentes dos imigrantes japoneses no Brasil. Aqui no Brasil, são identificados como japoneses e assumem essa identidade de tal modo que os japoneses, em específico, se sentem estrangeiros dentro do Brasil, pois eles se identificam com o Japão, que é a terra originária dos seus pais, avós, né? Então, quando eles migram para o Japão, sofrem uma discriminação e são chamados de brasileiros. Isso daí a gente pode conversar com várias pessoas que são descendentes. Por quê? Porque eles apresentam traços culturais que são diferentes lá do Japão, que os tornam únicos, né? Então, aí o que se descobre? Que eles formam uma cultura absolutamente diferente no mundo. E, sem dúvida, são subcultura da cultura japonesa e subcultura da cultura brasileira, porque veio daqui do Brasil. Então, eles formam, na realidade, outra cultura, única, do ponto de vista global, né? Aqui a gente tem uma imagem da cultura japonesa que está presente no nosso país, né? Porque a gente tem uma imigração grande desse povo. Então, o trabalho com esses elementos ajudam a criança a compreender a riqueza cultural desse povo e também a combater qualquer forma de estereótipo, né? E de preconceito, né? Então, o que a gente pode compreender? Que a concepção de cultura, ela vai pressupor a existência de culturas,
pois cada grupo social, ele vai apresentar diferenças que são adquiridas, que são estabelecidas pela sua maior convivência em relação aos demais. Então, São José dos Campos fica no estado de São Paulo, na região sudeste. Legal. Mas a nossa cultura aqui de São Paulo, ela não é totalmente igual à cultura de Minas Gerais, que também é da região sudeste. Nós temos muitas coisas parecidas, porque muitos mineiros vieram para cá e trouxeram os seus costumes. Mas isso não quer dizer que é a cultura mineira implantada, é uma subcultura. Né? Parece ser complicado, mas com o tempo, com essa discussão, com a leitura, vocês vão conseguir ter um entendimento maior a respeito disso, porque é um processo, né? É uma forma de adquirir conhecimento. A cultura e a sociedade. Se a gente pensar nessa palavra cultura, no senso comum, no nosso dia a dia, no nosso coloquial que a gente conversa com as pessoas, o significado é de um acúmulo de conhecimento, acúmulo de saber, em que a gente vai adquirindo, né? A gente vai aprendendo muitas coisas. Então, a cultura, ela tem um conhecimento, ter um conhecimento que é acumulado. Então, é muito comum quando as pessoas afirmam que fulano é um homem culto, né? Que o morador da roça é uma pessoa sem cultura, ou que o índio apresenta uma cultura que é inferior à do branco, né? Então, todas essas afirmações, elas não são verdadeiras, do ponto de vista científico, né? Porque nós temos que ter uma postura crítica, que demonstre que a gente não apresenta valor algum do ponto de vista de uma busca de verdade de uma raça para outra, de uma pessoa para outra. Então, essa palavra cultura, vindo do senso comum, que é esse conhecimento e acúmulo de saberes, todas as pessoas têm. As pessoas da cidade, as pessoas da roça, os índios, né? Então, assim, todos os seres humanos possuem cultura. E essa cultura, ela não pode ser melhor ou inferior uma da outra. Mas ela é apenas diferente. Por que nós arrumamos com tanta encrenca, tanta discussão, tanta contradição a respeito disso? Não tem uma cultura que seja melhor que a outra, né? Então, ao afirmar que uma pessoa tem mais cultura do que a outra, é uma questão de juízo de valor, que a gente se baseia somente no conhecimento da nossa própria cultura. A minha cultura é melhor do que a indígena. Ah, eu sou branca, né? Quem sou eu? Então, da mesma forma, essa afirmação de que o pessoal da roça não tem cultura, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso daí é uma etnocentria, que ela é feita com base nos valores de uma determinada cultura. Ó, etno, de uma cultura só. No caso, a cultura urbana. Eu coloco que o povo da roça não tem cultura. Isso não pode, né? Então, as pessoas que vivem no meio rural, elas têm um tipo de cultura próprio, que é identificado com as necessidades do meio ambiente que ela vive. Ela acumula de geração para geração também conhecimento. Quais são os conhecimentos? Sobre a terra, sobre o clima, sobre as plantas, sobre as pragas, sobre o tempo, né? Que vai formar uma determinada relação do homem com o meio. O povo da roça sabe olhar para o céu e sabe falar a hora, sem ter um relógio. A pessoa da roça, ela sabe o dia que vai chover, né? Então, ela se torna apta a resolver problemas que as pessoas da cidade não conseguem resolver lá. E encontraria dificuldade se tivesse que plantar. Ah, não, hoje amanheceu o sol, vou plantar. A pessoa da cidade, vou plantar na minha roça. Tá, uma pessoa que vive lá dentro da roça, que participa desse mundo, ela sabe se o dia está sendo propício ou não. Então, assim, essa afirmação de que os índios têm cultura abaixo do branco, também da mesma forma não faz sentido. Porque esse povo tem uma cultura diferente, que foi caminhando aí por diversos locais, né? Então, na nossa cultura, a gente tem uma forte influência desses recursos tecnológicos, computador, celular, etc. e tal. No entanto, do ponto de vista geral, é apenas uma cultura que é diferente.
sem que haja superioridade. Ela só é uma cultura diferente. Então, assim, entender a importância de todas as culturas, de todos os hábitos, dos costumes, dos valores, torna nós humanos mais tolerantes. Porque aquilo que a gente vai julgar certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim, pode ter diferentes significados de acordo com cada lugar e momento. Então, por exemplo, um muçulmano que apresenta 3 esposas, ele vai causar uma estranheza para uma cultura cristã ocidental aqui no Brasil, que está pautada em quê? Valores monogâmicos, eu caso com uma pessoa, que é relacionado à fidelidade, à construção de uma família. Lá no povo muçulmano, isso, para eles, ter 3 esposas, também é uma fidelidade, é uma construção de família, diferente da nossa cultura. Então, ao compreender que a nossa ação, a nossa atitude está relacionada com a cultura da qual a gente faz parte, a gente pode melhorar, né, a nossa tolerância com as pessoas que são consideradas por nós diferentes. E olha, o papel do professor, lidar com as diferenças. Só um minutinho. Tratar as diferenças, né, de maneira igualitária, né, como eu digo isso, parece sem sentido. Respeitar o conhecimento do outro, respeitar a vivência do outro, respeitar o outro na sua individualidade. Então, ao mesmo tempo que eu observo que em muitas culturas existem valores muito grandes, que vão constituir valores que vão dar para o mundo todo, né, por toda a raça humana, como, por exemplo, os direitos humanos, a qualidade de vida, todos os países do mundo lutam por isso. O respeito ao meio ambiente, isso daí não é uma cultura só brasileira ou japonesa, é uma cultura que foi perpetuada para todas as pessoas do mundo. Então, assim, do ponto de vista antropológico, o que é antropologia? O estudo do homem. A cultura, ela pode ser definida como um modo ao qual as pessoas, os indivíduos, comunidades, respondem às suas necessidades e desejos. Então, assim, o ser humano, ele é diferente dos animais por não viver de forma instintiva. Ele não fica, deu fome, vou caçar. Ele trabalha, ele junta dinheiro, ele vai ao supermercado, ele acumula para que ele possa comer todos os dias. Então, através da sua capacidade de pensar, o homem, ele tem uma realidade que está inserida nessas realizações, né, desse mundo simbólico, que tem significado. Por que a gente fala que a criança precisa jogar, brincar, né, precisa viver esse mundo simbólico? Porque ela tem que aprender a se preparar, né? Quando a criança brinca de comidinha, de fazer comidinha, ela se prepara, ela imita aquilo que acontece no dia a dia, ela consegue perceber, né, o que as pessoas fazem, como que elas vão ao supermercado, então isso vai se perpetuando, né? Então, é importante nós vermos que a ação humana, ela, através desses símbolos, desses significados, é o fundamento da cultura. Então, a gente pode afirmar que a cultura, ela vai envolver as formas de fala, né, que é as formas de linguagem, as formas de se pensar, os modos de agir, os costumes, tudo que vem de aspecto da atividade humana. Então, a cultura, ela vai unir pessoas que compartilham as mesmas ações, os mesmos costumes, e aí a gente pode dizer que tudo que faz parte do mundo humano é, de certa forma, parte da cultura. Então, nós, seres humanos, somos produtos e produtores da cultura. Assim, o desenvolvimento de bens, dos utensílios, das ferramentas, das casas, dos nossos transportes, da forma que a gente se comunica, né? Esses nossos conhecimentos, os nossos valores, permitem que se estabelecesse essa relação do ser humano entre ele e o meio ambiente, o ambiente natural, com o objetivo de garantir a sobrevivência da espécie, que é a nossa espécie humana, e para que a gente tenha uma boa formação de vida social. A gente tem um autor que vocês estudarão hoje,
até menos. Mas na psicologia a gente estuda muito mais, na minha época de pedagogia a gente estudava muito, porque a gente tinha uma disciplina somente chamada, uma disciplina que tinha durante todo o curso da faculdade, que era sociologia. Então, nós estudávamos Emile Durkheim, mas vocês ainda lerão alguma coisa a respeito de Durkheim, né, que é um autor que vai nos ajudar a compreender e interpretar esses princípios, né, esses aspectos envolvendo a cultura. Porque, segundo Durkheim, esse autor, né, as normas, as regras de comportamento que são produzidas e aprendidas pelo nosso convívio na sociedade, elas são transmitidas de geração para geração. Com o objetivo do quê? Da gente manter uma coesão social, para que a sociedade consiga sobreviver. Então, Durkheim, ele vai elaborar esse conceito de fato social, né? Ele revela que a sociedade, ela produz, ela coloca valores ao indivíduo com o objetivo do quê? De autopreservação. Imagina, gente, se a gente não tivesse regra na sociedade, como seríamos? Né? Todo mundo pode beber e dirigir, né? Posso entrar na casa do outro, tirar as coisas e ficar de boas? Não, a gente tem que ter isso para que tenha o quê? Uma autopreservação, um cuidado. Mesmo que, de certa forma, isso possa gerar um desconforto para algumas pessoas, né? Dentro do coletivo. Tem gente que se acha que é manipulada, né? Que é controlada. Então, dentro dessa reflexão, né, a gente pode considerar algumas características da cultura. Por exemplo, sobre a cultura simbólica. A cultura é simbólica. O que é essa cultura simbólica? Ela se organiza em torno de símbolos, de coisas que têm significados, que são construídos pela sociedade. Elas envolvem a elaboração, a aceitação de padrões, as normas, os hábitos, as histórias que são compartilhadas dos indivíduos, né? É de tudo aquele relacionamento na sociedade. Então, isso é uma cultura simbólica. A cultura não é inata. Então, a cultura, ela apresenta um caráter de aprendizado. Ela não nasce comigo. Ela é aprendida, tá? Onde nós não nascemos portadores de cultura. A cultura não está no nosso DNA. Mas a gente aprende as habilidades, capacidades, os valores que são definidos pela sociedade, né? Para o nosso convívio social. Até aí, tudo bem? Tá. Cultura, ela vai pressupor uma linguagem. O que seria isso? Como a cultura é algo que se aprende, ela necessita de uma língua, de uma linguagem, que vai construir a nossa comunicação. Então, vai existir muitas formas de comunicação que são utilizadas para transmitir a cultura, como fala, gesto, símbolo, escrita, a arte. Dessa forma a gente se comunica, né? A cultura, ela possui esse caráter social. Não existe, gente, cultura produzida por um indivíduo sozinho, lembrem-se. Por quê? Porque a cultura, ela vai se referir a um grupo de pessoas. Então, para que haja a produção de uma cultura, é importante que exista a relação social, que exista o engajamento das pessoas nos grupos, através do coletivo, tá? Através do trabalho coletivo. A cultura, ela vai compreender a totalidade das criações humanas. Tudo que é criado por nós humanos, por nós homens, do ponto de vista material e não material, é produto cultural. Então, o que se inclui aí? Uma ideia que eu tenho, o que eu acredito, uma produção artística, um conhecimento científico, né? Um instrumento de trabalho, uma roupa, tá? Então, isso tudo vai compreender a totalidade das criações humanas. A cultura, ela é exclusiva das sociedades humanas. Como ela compreende todas as criações humanas, ela é uma característica exclusiva do ser humano. Portanto, gente, os animais são incapazes de criar cultura, tá?
Não fiquem tristes com isso, que o cachorrinho, o doguinho da gente, o gatinho da gente não produz. Não produz, tá? A cultura, ela é um instrumento de coesão social. O que seria isso? A cultura, ela vai manter o indivíduo unido em torno de alguns certos ideais que são socialmente construídos. Então, com esse elemento, né, ele é importante para quê? Para garantia da manutenção da ordem social, né, na medida que vai envolvendo alguns hábitos, normas, tradições, valores. Então, a cultura também é vista como um importante caminho para o processo de socialização. Como que eu me comunico com o outro, né? Como que eu passo por esse instrumento de coesão social, né? A cultura dinâmica. Os elementos culturais, eles estão em movimento, mesmo que às vezes isso a gente não consiga perceber. Então, assim, as mudanças nos aspectos culturais, elas são lentas e não vão aparecer de um dia para a noite, né? Mas ela é um conjunto de transformação social que vai impactando diretamente o modo de viver de uma sociedade. Então, ela vai se transformando. Hoje, a cultura do Japão, ela é diferente de 500 anos atrás, né? Ela foi se transformando, foi se organizando, né? Então, isso que é o pulo do gato, que é importante. Então, a gente estudando a cultura, o que a gente percebe? Que precisam de profissionais, né, de estudiosos, que são sociólogos, que estudam a sociedade, antropólogos, né, que estudam o homem, arqueólogos, historiadores, psicólogos, né, biólogos, linguistas, que se dedicam ao estudo do surgimento da cultura, tá? São eles que vão se dedicar a esse estudo cultural, das transformações, das coisas que acontecem, né, na nossa vida. Então, assim, a gente tem alguns filósofos, né, e a gente tem um filósofo contemporâneo, que é o Ernest Cassirer, que ele traz, assim, que o processo de evolução que foi resultando, né, no surgimento da humanidade, ela não encontra um paralelo entre uma espécie animal, mas assim, ela não autoriza a gente a eliminar as explicações genéticas e históricas. Então, nós da ciência temos que tomar muito cuidado ao desmerecer um conhecimento científico. Por exemplo, eu sou professora de uma sala de aula e eu tenho um aluno que é filho de um cientista e que não acredita que foi Deus que criou a espécie. Ele acredita na evolução. Eu, enquanto professora, eu tenho que respeitar esse ponto de vista desse indivíduo, mesmo que eu não acredite. Você entendeu? Nós temos que ter essa coerência, essa coesão, esse posicionamento ético, fidedigno, respeitoso com o nosso aluno, sabe? Com as pessoas na sociedade. Um dos grandes motivos de briga, né? A gente até brinca, religião, mulher e futebol, ninguém discute, né? Sim. Oi, Ana Beatriz. Não, só ia falar que a gente não pode ter a nossa cultura na vida das outras pessoas, né? Perfeito. A gente tem que tomar muito respeito, né? A gente tem que tomar, aliás, desculpa, muito cuidado, ter muito respeito com a crença do outro, com a diferença. Hoje a gente vive numa sociedade tão intolerante, onde a gente desrespeita a opção sexual de um, a gente desrespeita o certo tipo de alimentação e vestimenta de outro, a gente desrespeita a crença do outro. Isso nos separa cada vez mais, porque onde eu coloco que o meu saber é mais valorizado que o do outro, volta no início da aula, né? A gente vai fazendo uma invasão cultural, a gente vai fazendo uma destruição desses processos, e a gente não contribui, né? Não respeita as diferenças. E o lindo do ser humano é esse respeitar, né? A gente vendo esse processo evolutivo, a gente vê que a espécie humana, ela passou por um longo processo de adaptação. Pessoal, se nós formos ver o homem pré-histórico para o homem de hoje, os dentes eram mais fortes, mais rudimentares, as mãos mais grossas, os pés, por quê? Era o ambiente, ele tinha que se adaptar ao ambiente. Hoje não combina um homem com dente de
espessura gigantesca. Ele não vai comer a carne crua, ele tem fogo, foi se transformando de acordo com o que foi acontecendo, né? Então, hoje, o homem usa calçado, usa roupa, tem proteção, não precisa ter a quantidade de pelo que o homem primata tinha. Então, vejam como essa evolução aconteceu, né? A espécie humana, ela passou por esse longo processo de adaptação. Então, que é importante para essa mudança de ambiente geográfico, né? Nós conseguimos sair desses campos abertos para tendas, saímos das cavernas, fomos para as tendas, barracas, construções, parará, parará, a gente foi evoluindo, gente. Isso é evolução, né? Isso é o processo de evolução. Então, assim, períodos de aquecimento no nosso planeta, eles favorecem essa ampliação, o que amplia na zona de temperadas, né? Zonas temperadas, aí força alguns grupos ao quê? De procurar alimento, ocupar a área fora de seu lugar de origem. Por exemplo, vamos pensar no continente africano, né? Muita região aquecida, muita região infértil. Como que essas pessoas sobrevivem lá? Elas têm que partir, têm que migrar, têm que procurar outro lugar para sobreviver, né? Então, a gente consegue perceber que esse aquecimento, ele também é responsável pela transformação de uma área da floresta sem savana. O que a gente está vendo agora nesse momento de isolamento? O que está acontecendo? Os mares estão cores mais vivas, os mares estão sem poluição, os rios, os bichos estão conseguindo viver no seu habitat sem poluição, percorrer os oceanos tranquilamente, né? Imagina o Parque da Cidade com as capivaras. Quem que está comandando o Parque da Cidade? Não somos nós caminhando, não. São as capivaras que estão lá, os animais que moram lá, que habitam lá. Então, a gente tem que compreender também essas transformações, algumas coisas serão impactadas, né? Então, assim, nas florestas, viviam nas árvores, usavam os membros superiores, né, para percorrer longas distâncias. Nas savanas, os descendentes tiveram de se locomover no chão. Então, diante dessa necessidade, foi tendo uma adaptação melhor, né? Naqueles que se desenvolveram no bípedes, a visão frontal. Então, a gente consegue perceber isso. Essa postura ereta foi liberando os membros superiores para a realização de outras atividades. A gente parou de ficar agachado igual os macacos, nós começamos a ficar eretos. Então, nesse progresso que a gente conseguiu de evolução, é um grande passo. Então, assim, no progresso tecnológico, a gente vê também que os ossos, os dentes, as mandíbulas, além de produtos vegetais, né, para raspar, modelar, trançar, olha quantas coisas esse processo de evolução contribuiu, né? A nossa dieta variada, que incluía vegetais e carnes cruas, e agora a capacidade de adaptação aos climas frios e quentes, a gente consegue aquecer a nossa carne, a gente consegue comer o nosso legume não duro, né, amolecer, fazer cozido, etc e tal. Então, essa flexibilidade, essa adaptação, ela foi permitindo percorrer o planeta e se ajustar aos diferentes ambientes, né? Então, essa formação da coletividade que é uma novidade que foi organizada, que as pessoas começaram a organizar em bando, para fazer as atividades em grupo. Tinham muita coisa, né? A organização da vida social era mais coletiva. Nossa, temos muita plantação, temos muitos animais para dividir, né? E aí, enquanto se tornava mais individual, os tempos, né, de escassez, que quando está escasso, a gente não tem muito o que produzir, a gente fica mais individualista, não tem mais muito o que contribuir, né? Então, aí que a gente entrou com aquele passo da divisão de trabalho. Vamos dividir o que fazer. Então, assim, provavelmente, em relação a essa forma da gente se ter essa postura ereta, de começar a andar, né? As crias humanas, elas passaram a nascer mais imaturas. Precisando cada vez mais ser cuidada por parte dos adultos.
Acreditamos que os bebês, antigamente, né, na época pré-histórica, eles nasciam com mais agilidade do que os nossos hoje. Então, essas transformações fisiológicas, perdendo pelos, né, que a gente foi perdendo, essa vida em bando se tornava mais complexa, exigindo da gente, naquela época, mais criatividade e improvisação para lidar com o que surgia na hora. Então, as relações sociais, elas foram se diversificando, afastando da origem genética. E aí as regras de convivência, tolerância, foi se tornando mais importante para a gente se manter em grupo, tá? Essa parte da humanização, do simbolismo, da linguagem, né? Nós, seres humanos, aos poucos, fomos nos diferenciando dos outros primatas. Então, essa transformação implicou no quê? No abandono do chamado estágio natureza que a gente vivia. Então, nós começamos a adquirir comportamentos estabelecidos por um grupo, por uma convenção, que era organizado pelos grupos humanos, né? Então, a cultura, ela foi o ingrediente essencial e que orientou na produção desse animal, que somos nós, o homem, tá? Então, assim, uma mudança cultural importante, ela diz respeito aos nossos hábitos alimentares. Olha como a forma que a gente cozinha, a forma que nós nos alimentamos hoje, utilizando talheres, né? O ser humano acostumado a uma dieta basicamente vegetariana, assim como outros primatas, teve que se adaptar a uma alimentação carnívora nos períodos em que os vegetais estavam escassos. Eles tinham que comer para sobreviver. Né? Então, adotar essa alimentação carnívora e desenvolver formas de caça em grupo, colaborativa, elas exigiam a renúncia de uma série de atitudes que eram instintivas, que eram únicas minha, que dizia respeito tanto à dieta quanto ao convívio da sociedade. Então, assim, as decisões, as inovações, criações de vida, né? Elas deveriam começar a ser compartilhadas e comunicadas aos membros desses grupos. Não vou agir mais sozinha, tenho que comunicar. Então, nesse processo, o simbolismo, a linguagem, ela foi se tornando uma ferramenta muito importante, né? Por quê? Porque possibilitou uma ressignificação do mundo, né? Aí também o que ela permitiu? Atribuir ao meio os sentidos, né? Que mais que ela fez? Ideias, conceitos, conteúdos. Então, a gente começou a compartilhar, tá? É possível que, assim, definir cultura com esse conjunto de atitudes variáveis, né? A gente começou a construir as regras de vida, as leis, as organizações para viver em cada ambiente. Então, assim, com esse desenvolvimento mental, né, que temos a nossa capacidade simbólica, a capacidade de falar, né, foi tornando possível essa passagem do estado da natureza para a cultura. Foi aí que nós conseguimos perceber essa modificação. Outro ponto, cultura o que é cultura? Vamos refletir. Tudo aquilo que vai resultar da criação humana, né? Por isso que essa experiência de ser humano, ela é uma experiência cultural, tá? Não esqueça. São ideias, artefatos, costumes, né? Leis, que mais que a gente pode falar? Crenças, as morais, né? São adquiridos por esse convívio social. Então, a cultura, ela é uma construção histórica e social. Então, Oi, Ana Beatriz, pode falar, meu bem. Professora, a gente pode falar que cultura é tudo aquilo que constitui uma sociedade? Também é aquilo que
onde tem um ser humano e ele construiu, é cultural. Não é aquilo que eu já disse, não é inato, ele não nasce comigo. Ele não é nato, ele não nasce comigo. Ele é construído social e culturalmente, né? Essa sócia histórica. É a minha história e a sociedade constrói juntos. Então, isso a gente pode falar que os grupos humanos que são que enfrentam essas culturas diferentes, isso significa dizer que quase nada no homem é natural. Então, a gente pode acreditar nisso, tá? Que nada no homem é natural. É tudo cultural, né? Então, oi. Pode falar, meu bem. Não, só agradeci, só. Por nada, amor. Então, assim, a gente está imerso na cultura. Nós estamos vivendo nisso, gente. A gente vive nesse mundo cultural, né? A relação entre mãe e filho é um elemento cultural, né? Então, assim, essa relação que as mães desenvolvem com seus filhos de cada cultura, por exemplo, uma mãe turca, uma mãe japonesa, uma mãe chinesa, uma mãe brasileira, mesmo aqui no Brasil, vamos pensar, uma mãe do Sul, uma mãe do Nordeste, né? Elas têm essa relação, né? Esse elemento cultural com seus filhos, essa construção. Então, dessa mesma forma, a gente pode concluir que a beleza também é uma construção social, né? Porque a gente atribui valores à beleza. Ah, não, a mulher assim é bonito, o homem assim é bonito. A gente vai construindo, né? De acordo com que as pessoas vão apontando, de acordo com os meus declínios, aquilo que eu acho interessante. Então, isso eu vou adquirindo numa construção entre pessoas, né? Aí eu lembro que eu toquei num assunto sobre o etnocentrismo, né? Falei para vocês a respeito disso, sobre o etnocentrismo. O que chega a ser isso? Que é o conceito da antropologia, que é o estudo do homem, né? Que vai ter como uma visão por alguém que se considera o seu grupo étnico ou cultural, né? O centro de tudo. Eu sou branca, sou o centro da razão. Eu sou índia, eu sou, né? Então, assim, é importante a gente ter como identificação e conhecimento desses conceitos para a gente poder até reavaliar nosso posicionamento, as nossas posturas, sabe? Relativismo cultural é um outro conceito que a gente ouve muito, né? A postura, segundo a gente procura fazer uma relação da maneira de agir, né? Da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, e aí a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, isso é colocar algo relativo, relativizar. Significa que você consegue estabelecer uma espécie de afastamento, um distanciamento, um estranhamento diante de alguns valores, para conseguir o quê? Compreender a lógica dos valores do outro. Então, é como se fosse um sentido de empatia. Sabe algo colocado? Não sei. Você viu ela? E aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Hoje, até no início, eu comecei a gravação, eu falei, né, a respeito. Professora? Oi. Então, o relativismo cultural, ele seria ao contrário de etnocentrismo. Isso. Ok. Uma coisa que eu tinha falado no início, que eu tinha falado com a Cibele, a respeito do mal-estar, né? Eu não dei o intervalo, eu tentei passar, né, o conteúdo, tem poucas pessoas participando, né, gente? Como que vai ficar isso? Que situação? Tô super preocupada com vocês, assim, no número de participantes, né, na aula.
Mas, assim, eu vou pedir uma atividade para vocês fazerem, que combinei com a Cibele, que eu quero que vocês façam um levantamento sobre cultura e meio cultural, tá? Vamos anotar aí para mim, que eu quero que vocês reflitam e façam, e me mandem, depois vou mandar o e-mail, porque eu criei um outro e-mail, porque aquele outro e-mail lá estava com um probleminha, é muita coisa chegando naquele e-mail, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer a correção do trabalho de vocês, porque chega muita coisa para mim. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a origem da cultura, e eu quero que vocês escrevam também a respeito disso, tudo que vocês acharem, né? Podem fazer em grupo, tá? Mas não é para semana que vem, tá bom? Eu vou colocar, vocês podem já começar a produzir, não é para semana que vem. Então, a origem da cultura, e eu quero que vocês falem também desse ambiente cultural. Eu quero que vocês falem sobre a origem da cultura e sobre o ambiente cultural do homem, né? Falar um pouco a respeito disso. Como que é essa cultura humana, né? Então, eu vou passar para a Bianca, né? A respeito disso, já vou até mandar um WhatsApp para ela e vou passar para vocês e vou compartilhar o material com vocês para a gente fazer. E aí a gente vai fazendo um trabalho final de conclusão, porque eu não sei se nós voltaremos para a aula presencial ainda, né? A gente tem mais a semana que vem com aula remota, e na outra a gente voltaria, mas ainda nós não temos 100% de certeza. Eu vou mandar para a Bianca o que é para fazer, tá bom? Direitinho, certinho escrito, para vocês não ficarem perdidos. Eu vou mandar, mas já vão pesquisando aí, vão montando a atividade de vocês, porque aí isso vai valer para nota, tá bom? Para a gente finalizar o nosso semestre. Tudo bem? Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer se posicionar? Quer falar algo? Oi. O seu outro e-mail, você vai mandar para a Bianca também? Vou. Tudo certinho. Tá bom, obrigada. Tá bom? Por nada, meu amor. Não por isso, viu? Aí eu tô aqui à disposição para quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Nada? A aula de hoje foi mais curtinha, né, professora? Eu tinha falado no início, né? Professora? Oi. Sobre o e-mail que a gente enviou para a senhora a respeito dos trabalhos, da nota e tudo, é para a gente reenviar para esse e-mail novo? Eu vou falar para vocês, eu vou passar uma listinha para a Bianca, só para confirmar com os nomes os nomes daqueles que ainda estão sem atividade, tá bom? Ok. Mas aí eu já fiz seu e-mail, mas aí a nota não saiu. Porque não aparece. Esse eu tô com muita dificuldade de encontrar. Esse vai ser só vocês. Ah, então tá bom. Aí vai ser rápido. Ok, professora, obrigada. Nada. Tá bom? Professora. Oi, meu bem. A Pamela pediu se não tem como você enviar os slides para Bianca enviar para a gente, porque o AVA não tem essa semana e a gente também não achou lá. Tá. Eu vou colocar lá no AVA e mando para Bianca, tá bom? O AVA não tá funcionando. Mas eu mando. Tá Pode bom. deixar, tá bom?
Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, gente.